Porque às vezes nós nos fechamos para o Senhor, nós não damos a liberdade e o lugar devido para que Deus ele possa trabalhar na nossa vida, para que Ele possa agir na nossa vida e para que possamos viver bem. Olhe que a Bíblia diz assim, que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas quando a palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra, nós precisamos entender que para comer o melhor dessa terra, nós precisamos dar lugar para que Deus ele possa encontrar espaço na nossa vida, no nosso coração, para que Ele possa realmente nos levar a comer o melhor dessa terra. Veja o que a palavra diz em Gênesis capítulo 11, versículo 30, o primeiro livro da Bíblia, diz assim: e Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. É um versículo curto, mas é um versículo que está falando de uma mulher que ela era estéril e não podia de maneira nenhuma dar filhos. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa noite, em que esse tempo, nos tempos antigos, uma mulher que não dava filhos, que era estéril, esta mulher, ela era vista pela sociedade, pelas outras mulheres, pelas famílias, como uma mulher seca, como uma mulher que não tinha vida. Por aí você pode imaginar que Sarai, ela viveu anos da vida dela frustrada, infeliz. E quantas vezes esta mulher ouviu alguém falar para ela que ela era uma mulher infeliz, que não servia para nada, que não tinha nenhum prazer de alegrar ou de felicidade para o seu esposo. As pessoas talvez falavam assim para ela, e ela ouvia muito sobre isso. E esta mulher passou a viver anos e anos da vida dela sofrendo, irmão, sendo oprimida, sendo criticada, sendo vista como uma mulher que não tinha nenhum espaço para fazer o seu marido feliz e produzir filhos. Então Sarai, ela era vista como uma mulher seca, sem vida. Sabe quando a gente planta uma árvore e a gente vê aquela árvore frutífera que dá fruto crescendo, e você vê aquela árvore crescer, chegou uma maturidade adulta e chegou o tempo dela dar fruto, e você não vê o fruto daquela árvore? Não é triste? Você plantou lá uma árvore frutífera e você aguardou um tempo que ela crescesse, cuidando dela, aguando, adubando a terra, e quando chegou no tempo de dar os seus frutos, ela não produzia frutos. Qual é a primeira intenção do coração do homem? Eu vou cortar essa árvore, porque não está servindo de nada, não dá fruto. Plantei ela esperando comer o fruto dela, mas não dá. Então aquela árvore começa a ser vista pelo seu agricultor que a plantou como uma árvore morta, inútil, que está ocupando ali o teu terreno, a tua terra.
que não serve para nada. Então essa era a ideia que as pessoas tinham a respeito de Sarai, desta mulher. Estão entendendo, meus irmãos? Não era fácil o que esta mulher vivia. Mas entenda uma coisa: às vezes nós vivemos também situações da nossa vida semelhante à da Sara. Você trabalha, faz alguma coisa, se esforça tanto na vida e você não vê nenhuma mudança na tua vida. Cada vez as coisas ficando mais difíceis. E quantas vezes você se pergunta: meu Deus, por que não estou conseguindo isso? Por que as coisas não têm dado certo para mim? Porque entenda uma coisa: quando nós não damos lugar para Deus, Deus não encontra espaço para fazer o que Ele gostaria de fazer na nossa vida. Quando nós não damos lugar a Deus, nós passamos a viver a nossa vida debaixo de opressões, de engano, de mentira, de sofrimento. Sabe, é como se o céu se tornasse de bronze. Você ora, e você diz: meu Deus, eu não vejo nada acontecer. Porque se nós não dermos lugar a Deus, irmãos, se nós não permitirmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, na nossa vida, nós vamos viver frustrado. E você vai derramar o teu suor, vai se esforçar, e você vai olhar para os lados e vai dizer: meu Deus, para onde é que está indo o meu suor, o meu esforço? Veja que Deus, ele tinha um plano na vida de Sarai e do seu esposo. O esposo de Sarai se chamava Abrão. Agora tu imagina que Abrão, ele também enfrentava uma luta muito grande, porque os seus parentes, os seus familiares chamavam muito a sua atenção. Como pode, Abrão? Você vive com uma mulher que não pode te dar filhos. Você vai morrer e não vai deixar a tua semente. Você vai morrer e vai deixar a tua herança, o que você tem, para quem? Para os teus irmãos? Para os teus parentes, porque não tem filhos? E esse casal, eles viveram anos e anos da vida dele debaixo dessas opressões. Entenda hoje: quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele trabalha na nossa vida, Ele age em nosso favor. A Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos nem como orar. Então veja que quando a gente dá lugar, dá liberdade, a gente não deixa que nada venha nos prender, nada venha nos segurar, mas a gente dá liberdade ao Espírito Santo agir na nossa vida, ele começa a ser o nosso intercessor e as coisas começam a acontecer, os céus começam a se abrir na nossa vida, meu irmão. É assim que Deus ele age, é assim que Deus ele faz. Você sabe que às vezes nós não entendemos o que a gente fala ou o que a gente decide na nossa vida. Porque entenda uma coisa: quando alguém se decide a aceitar o plano de Deus na sua vida, quando ela se decide a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele dia, a vida dela não pertence mais a ela, pertence ao Senhor. E quando algo pertence ao Senhor, tem que ter espaço, tem que ter liberdade para Ele agir. E às vezes as pessoas, elas começam a enfrentar muitas situações na vida, porque elas se trancam para que Deus não venha agir. Então o seu coração começa a ficar cheio de argumentos.
arranjos, cheio de desculpas. Tudo é um argumento. Qualquer situação que surge é um argumento para impedi-la de estar aos pés do Senhor. Jesus chegou para os discípulos e disse: se vocês estão achando o meu discurso pesado, vocês podem cada um voltar para a sua vidinha. Pode voltar a ser pescador, a voltar a ser cobrador de impostos, pode voltar para a vida de vocês, vocês não são obrigados não. E o Pedro disse assim: Senhor, para onde é que nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Aprenda uma coisa nessa noite, meu irmão. Deixe Deus dar lugar dê lugar para Deus na sua vida. Viu? Às vezes surge uma situação, primeira coisa que a gente fica, sabe qual é? É preocupado. Não consegue dormir direito, fica nervoso, fica ansioso. E quando a gente fica assim, a primeira coisa que acontece é os nossos batimentos ficar acelerados, não é? Tudo vai lá para cima. E às vezes nós cantamos na igreja dizendo: eu confio em ti. Às vezes nós dizemos: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Mas quando a porta se fecha aqui, a gente fica desesperado, fica desanimado, fica desmotivado, não dorme direito, para de orar, para de acreditar. Não é verdade? E isso significa o quê? Que nós não estamos dando lugar para o Senhor agir na nossa vida, nos dando a paz e o descanso. E a Bíblia ensina: descansa no Senhor e Ele fará os desejos do teu coração. Olha que Deus, Ele tinha um plano já reservado, já feito para agir na vida desse casal. Eles nem imaginavam. Sarai enfrentava todas essas situações que eu já falei para vocês, junto com o seu esposo, mas eles nem imaginavam o que estava guardadinho, reservado para eles. Até que chegou um dia, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que Deus apareceu a Abraão. Deus, Ele pode aparecer para você. Sabe como? Na tua mente, no teu coração, falando no teu ouvido. E se você der lugar para Deus, der lugar para o Espírito Santo agir na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero que você volte para a sua casa hoje, edificado, fortalecido, e dizendo assim: nada nessa vida vai me impedir de Deus cumprir o seu propósito na minha vida. Nada pode impedir. Deus se apresenta a esse homem e diz assim: olha o que foi que Deus falou para Abraão. Já pensou se Deus chegasse para ti falando isso? Falando essas palavras? Tu estava disposto? Tu estava à disposição de Deus? Porque, irmão, chega de nós enchermos os ouvidos de Deus de palavras que na hora de nós mostrarmos a nossa fé, o nosso amor por Ele, a gente fica de lado e vamos pensar: Senhor, peraí, não é assim. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo. E Jesus, Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, renuncie à sua própria vida. E Jesus disse ainda mais: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á.
nessa vida nós podemos ganhar, como nós podemos perder em um piscar de olhos. Olhe para mim que eu vou contar para você uma verdade. As pessoas estão dentro das igrejas, mas elas estão dormindo. Abrem a boca, falam palavras e mais palavras para Deus, mas estão todas dormindo. Vou dizer para você, esses dias tem muitas coisas que estão acontecendo no país, na nação, que o povo não sabe. Mas esses dias eu vi no Instagram, na rede social, sabe o que? Sabe o que foi que eu vi a matéria? Que não passa na televisão, nem tem no jornal. Alguém da rede social descobriu, botou lá e espalhou. E lá em Brasília tem homens e mulheres de Deus que estão defendendo a Deus, o Evangelho de Jesus. Mas sabe o que foi que o ministro da Saúde fez um projeto, sabe para quê? O ministro da Saúde fez um projeto de os terreiros africanos fazerem parte da saúde pública. Eles iriam ganhar dinheiro com isso. Ou seja, é um projeto do Ministério da Saúde incluir na saúde os terreiros africanos. Vocês sabem quem é os terreiros africanos? Hein? Os terreiros de macumba, de umbanda, candomblé. Sabe o que significa isso? Os terreiros de macumba, de umbanda, iam fazer parte do SUS. Tu tá com um problema de saúde, um problema psicológico, aí tu vai lá no terreiro de macumba, se consultar lá com os caboclos. E os terreiros de macumba iam ganhar do Ministério da Saúde. Você está entendendo? Você está entendendo como os cristãos estão tudo dormindo dentro das igrejas, que não estão dando lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar e fazer com que cada cristão seja uma tocha de fogo, uma tocha viva, que não abra mão da palavra de Deus, da vida cristã, de estar na presença de Deus por nada nesta vida? E quantos cristãos estão aí se ocupando com seus interesses, estão cansados, estão com a sua visão tapada? Satanás está trabalhando para destruir o povo, a humanidade, meus irmãos. E se um negócio desse acontecer, hein? Já pensou? Quantos que o diabo não vai atrair para eles? E tem lá duas pastoras que são lá, eu acho que elas são deputadas, estão lá trabalhando, lutando para derrubar esse projeto do Ministério da Saúde. E muitos estão lutando, dizendo: me diga uma coisa, vocês estão fazendo acepção que isso está errado, vocês estão fazendo discriminação da igreja. Querem botar os terreiros de macumba e as igrejas estão tudo sendo excluídas. Isso, irmão, isso aponta para os fins dos tempos, que Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, vai pegar a igreja dormindo, cansada, fadigada. Então veja que Deus, Ele tinha um propósito na vida desse casal, como tem na minha vida, na sua vida. Você não pode desistir. Você não pode dizer: não vou mais para a igreja não, estou cansado, não, porque não aconteceu nada. Não faça isso, porque é isso que o diabo quer, que você desista de estar sentado aqui ouvindo a palavra, recebendo oração. É isso que o diabo quer, que você fique em casa e não venha ouvir a palavra de Deus, que você fique lá se achando que está cansado, que não está acontecendo nada na tua vida.
É isso que o diabo quer, que as pessoas fiquem debaixo do seu jugo. Você pensa que Satanás não queria que Abrão e Sarai vivessem lá a vidinha deles, lá na sua terra, na sua parentela, debaixo dessas opressões? Mas o Senhor tem propósito na vida das pessoas que abre o coração e dá uma oportunidade para ele. Deus apareceu a Abraão e disse assim: ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus queria tirar ele daquela situação e colocar num lugar melhor, numa vida abençoada. Quantos anos faz que você tem enfrentado lutas, hein? Deus não vai te tirar e te botar no cantinho: ah, aqui tá bom, não tenho mais problema nenhum, tá tudo em paz. Nós só vamos dizer isso quando nós estiver na glória. Mas enquanto nós estiver nessa terra, nós vamos enfrentar lutas e provações. Só que diferente, Deus te tira do lugar e coloca no outro, para você viver uma vida olhando para os problemas, olhando para as situações de cabeça erguida e cantando e louvando a Deus, sabendo que o Senhor está contigo e que nada te abate. Olha o que Deus queria fazer na vida de Abrão. Ele tinha que renunciar a alguma coisa. Irmãos, Abraão tinha que deixar alguma coisa para trás. Deus queria logo. O que Deus queria era que todos que conheciam a história de Abraão, tudo o que ele viveu lá, ficasse para trás, porque Deus queria levar ele para viver uma nova história, uma nova vida. Deus, o desejo de Deus é querer nos levar para viver uma vida nova, viver uma nova história. Por isso que Deus não queria que Abraão e Sarai continuassem morando na sua terra, na sua parentela, com os seus pais, com a sua família. Deus disse: você deixa a sua terra, a sua parentela, sai da casa do teu pai, vem para a terra que eu te mostrarei. E olha o que foi que Deus disse para Abraão: se você sair da casa do teu pai, se você sair da sua terra, se você sair do lugar que você está e vier para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão podia dizer: não, Senhor, eu não vou largar o meu pai e minha mãe, eu não vou sair do lugar que eu estou para ir para um lugar que eu não sei nem o que vai ser lá da minha vida. Eu não sei nem onde é essa terra, Senhor, eu não vou fazer isso não. Quando a gente confia em Deus, a gente segue o que Deus ele quer fazer na nossa vida. Não importa onde seja, não importa como seja. Se você der lugar a Deus, der lugar ao Espírito Santo, você vai ver grandes coisas acontecer na tua vida. Abraão poderia dizer: não, Senhor, eu não aceito isso, vou ficar aqui mesmo, já estou velho, porque Abraão tinha 75 anos. Mas a palavra diz: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão não quis nem saber. Ele deixou tudo, deixou todos e partiu para o que Deus estava dizendo que ia fazer na vida dele. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, meu irmão. No nome de Jesus, fecha os teus olhos. Deus, ele conhece a tua vida, a tua história. Se você está aqui, se considere uma mulher de fé, um homem de fé, que você poderia ter ficado na sua casa hoje, mas a partir do momento que você saiu da sua casa, você venceu tantas coisas que você nem imagina.
ao sair da tua casa, ao botar o pé fora e dizer: eu vou para a casa de Deus, você nem imagina quantos anjos se levantaram para estar na tua retaguarda, te guardando, te protegendo, para que os demônios não viessem te atacar, causar retaliação na tua vida. Porque os anjos sabem que quando uma pessoa se decide por Jesus, os anjos sabem quando uma pessoa toma uma decisão de sair da sua terra e ir à procura de Deus, os anjos sabem que há uma guerra espiritual muito grande, irmão. No reino espiritual há uma guerra muito grande, o quanto todos os demônios e os principados trabalham 24 horas sem parar, para te enfraquecer, para te entristecer, para fazer com que o teu coração esfrie, para colocar um monte de pensamentos negativos, de mentira, de engano na tua mente, no teu coração, porque ele sabe: se eu conseguir segurar aquela mulher, aquele homem, jamais ele viverá uma experiência com esse Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor te trouxe aqui, e você está dando lugar para Ele. Meu Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Eu apresento a ti a todos nesta hora. Espírito Santo de Deus, eu sei que este homem, que esta mulher que está aqui, não foi fácil para ele estar aqui, mas o Senhor o levantou. O Senhor colocou um exército de anjos com espadas inflamadas, para que eles, ao virem para cá, para a tua casa, estivesse debaixo de uma proteção divina. Por isso agora, Senhor, eu oro a ti, que o Espírito do Senhor agora comece a fortalecer